O Príncipe da Névoa Eterna. Capítulo 1. O Ouro que Sangra. O rio Rhône sempre fora uma mãe para o seu povo. Largo, lento e generoso, suas águas verdes nutriam as cidades de mármore e tijolo que pontilhavam suas margens. Mas naquela manhã, a mãe Rhône tinha gosto de cinzas. O príncipe Garin estava no convés de sua barcaça de guerra dourada, olhando para o horizonte leste. O sol estava nascendo, mas sua luz era filtrada por colunas de fumaça negra que subiam de Sarmel. A cidade estava queimando. Não era o fogo limpo de um incêndio acidental, era o fogo mágico, gorduroso e inextinguível dos dragões. Garin apertou o parapeito de madeira até as juntas de seus dedos ficarem brancas. Ele era um homem alto, com a pele cor de teca e cabelos negros trançados com contas de jade, o sinal de sua realeza. Eles o chamavam de O Grande. Ele unira as cidades-estado independentes do Rhône. Ele levantara o maior exército que o leste já vira, 250.000 homens. Ele derrotara os valirianos em batalha, matando dragões com suas máquinas de água e flechas de escorpião. Mas Valíria não aceitava a derrota. Valíria apenas aumentava a aposta. Eles estão vindo, meu príncipe, disse Nimeria, a princesa de Nova York-Sar. Ela estava ao lado dele, vestida com uma armadura de escamas de bronze polido. Seu rosto, geralmente forte e desafiador, estava marcado pela exaustão. Meus batedores contaram 300. 300 dragões. Garin sentiu o número como um soco físico no estômago. 300. Na última batalha, eles enfrentaram 13 e venceram a custo de milhares de vidas. 300 não era um exército. Era um cataclismo. Eles trouxeram todas as famílias, disse Garin, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos, distante e oca. Belaeres, Targaryen, Vareses. Eles esvaziaram os vulcões para nos punir. Não podemos lutar contra isso, Garin, disse Nimeria, segurando o braço dele. Temos que recuar. Meus navios estão prontos. Podemos fugir para o mar. Podemos encontrar uma nova terra. Garin olhou para ela. Ele via a sabedoria nos olhos dela. Nimeria era uma sobrevivente. Mas ele era um guerreiro. E mais do que isso, ele era orgulhoso. O orgulho dos Rhoynar era tão vasto quanto o rio que adoravam. Abandonar Cheyenne, a cidade dos festivais, o coração de sua cultura? Abandonar os templos, as bibliotecas, os túmulos de seus ancestrais? Se fugirmos, a mãe Rhône morre, disse Garin. Nós somos o sangue deste rio. Se formos embora, ele será apenas água. Melhor ser água viva do que sangue morto, retrucou Nimeria. Eu vou partir, Garin. Eu não vou ver meu povo virar carvão. Venha conosco. Não, disse Garin. Ele se virou para o exército que se estendia pelas margens. Homens com armaduras de tartaruga, magos da água cantando para acalmar a correnteza, elefantes de guerra adornados com ouro. Nós lutaremos. Os magos dizem que se concentrarmos nosso poder, se levantarmos o rio, podemos afogar os dragões. Nimeria soltou o braço dele. Ela olhou com uma tristeza que parecia mais antiga que o mundo. Então você morrerá, Garin. E eles escreverão que você foi bravo. Mas não haverá ninguém para ler. Ela partiu. Garin a viu descer para seu esquife. Ele sentiu uma pontada de solidão, fria e aguda, perfurar seu coração. Ele sabia que ela estava certa. Mas a lógica não governava homens como ele. A esperança, aquela mentira doce e venenosa, governava. Ele ordenou que os tambores soassem. O som ribombou sobre a água, grave e profundo. Preparem os magos, gritou Garin. Hoje, a mãe Rhône lutará por seus filhos. Mas enquanto ele gritava, o céu a leste começou a brilhar. Não com o sol, mas com um calor laranja que fazia o ar tremeluzir. Um rugido coletivo, o som de 300 gargantas de monstros, rasgou a manhã. Garin sacou sua espada. O metal estava quente ao toque. Ele olhou para a água verde e calma do rio. Ele rezou para que ela fosse profunda o suficiente para esconder os corpos. Capítulo 2. O Céu de Fogo. A batalha não foi uma batalha. Foi uma execução industrial. Garin observava de sua posição de comando na muralha de Cheyenne. O plano era atraí-los para o rio.
Os magos da água, posicionados em barcos no centro da correnteza, começaram seu canto. Era uma magia antiga e sutil, diferente da feitiçaria bruta e sangrenta de Valíria. Eles pediam a água, não ordenavam. E a água respondeu. Colunas massivas de rio, geysers de espuma e fúria, ergueram-se para o céu, tentando golpear as bestas aladas. Funcionou por um momento. 2 dragões, pegos de surpresa pelos martelos de água, tiveram suas asas quebradas e caíram no rio, onde foram despedaçados por tartarugas gigantes invocadas pelos sacerdotes. A multidão nas muralhas rugiu. Mas então, os senhores de dragões mudaram de tática. Eles não desceram para lutar. Eles subiram. Eles subiram para além do alcance dos geysers. Para além do alcance dos escorpiões. Eles formaram um círculo no céu, bloqueando o sol completamente. E então, em um comando silencioso, todos eles exalaram. O fogo de dragão, quando concentrado, não queima apenas. Ele derrete. Uma cortina de chamas desceu sobre o rio. A água, a sagrada Mãe Rhoine, começou a ferver. Garen viu o impossível acontecer. O rio estava queimando. O fogo era tão intenso que a água se transformava em vapor instantâneo, cozinhando os magos em seus barcos. As nuvens de vapor superaquecido subiram, misturando-se com a fumaça, criando uma névoa cinzenta e sufocante que cobria tudo. Os gritos. Garen nunca esqueceria os gritos. 250.000 homens. Eles não podiam lutar contra o ar que respiravam. Seus pulmões queimavam de dentro para fora. As armaduras de bronze fundiam-se à pele. Recuar! Garen tentou gritar, mas sua voz era apenas um sussurro no vendaval de fogo. Ele viu Volontaires, seu general mais leal, ser transformado em uma estátua de cinzas em segundos. Ele viu os elefantes de guerra, enlouquecidos de dor, pisotearem suas próprias tropas tentando fugir para a água que fervia. Os dragões desceram então, como abutres sobre uma carcaça. Eles voavam baixo através da névoa de vapor, cuspindo jatos curtos de fogo para finalizar qualquer coisa que ainda se movesse. Garen foi capturado não por soldados, mas pela exaustão e pelo horror. Ele estava ajoelhado nas muralhas, coberto de fuligem, chorando lágrimas que evaporavam antes de tocar o chão. Um dragão negro, imenso e terrível, pousou na torre acima dele. De suas costas desceu um senhor de dragão. Ele usava uma armadura de aço valiriano negro e vermelho, e seu rosto era belo e cruel. Você nos custou 3 dragões, selvagem, disse o valiriano, sua voz amplificada magicamente. E a vida de um primo meu em Volantis. Valíria não esquece. Soldados desceram do dragão e agarraram Garen. Eles o acorrentaram com grilhões de ouro, uma zombaria final. Matem-me, disse Garen. Terminem com isso. Morte, o valiriano riu. A morte é muito rápida. Você queria ver seu povo livre? Você vai ver. Você vai ver todos eles. Eles arrastaram Garen para uma jaula de ferro dourado. Eles a suspenderam na muralha mais alta de Shoyane, virada para o rio. Assista, príncipe Garen, disse o senhor de dragão. Assista seus filhos morrerem. E quando o último deles cair, nós levaremos você para Valíria. Você será o bobo da corte em nossos banquetes. Você servirá vinho para os homens que queimaram sua mãe. Garen ficou lá, pendurado. O calor da pedra queimava suas costas. Abaixo dele, a cidade mais bela do mundo estava sendo sistematicamente apagada. As bibliotecas de pergaminhos antigos, os templos de mármore rosa, os jardins suspensos, tudo virava pó. Ele viu mulheres e crianças correrem para o rio em busca de salvação, apenas para serem cozidas vivas na sopa em que o Rhoine se tornará. O cheiro de carne cozida era insuportável. Garen olhou para o céu. O sol estava oculto pela fumaça. Não havia deuses valirianos ali. Havia apenas crueldade. Mas Garen ainda sentia a Mãe Rhoine. Mesmo fervendo, mesmo morrendo, o rio estava lá. Ele sentiu a umidade subir, a névoa espessa envolvendo sua jaula. Mãe, ele sussurrou, seus lábios rachados sangrando. Eles nos mataram. Mas não nos deixe desaparecer. Não deixe que eles levem esta terra. Se não podemos viver nela, faça com que ninguém mais possa. Não foi um pedido de salvação. Foi uma maldição. Uma maldição nascida do desespero absoluto,
alimentada pelo sangue de 250 mil de pessoas e catalisada pela magia da água que saturava o ar. Garen sentiu algo mudar dentro dele. Um frio. Não o frio do inverno, mas o frio da pedra úmida, do fundo do rio onde a luz não chega. Que eles queimem, ele sussurrou. Mas que nós permaneçamos. Duros. Frios. Eternos. A névoa ao redor da jaula engrossou. Ela não era mais cinza de fumaça. Estava ficando sólida, pesada, doentia. O senhor de dragão, ainda no pátio abaixo, olhou para cima. Ele franziu a testa. Ele sentiu a mudança na pressão do ar. Garen sorriu. Seus dentes estavam ficando cinzas. Vocês queriam o rio, gritou Garen, sua voz ecoando com o som de pedras rolando no leito de um rio. Então tomem. Bebam até se afogarem.